Olá, boa noite. Boa noite, Flávia, querida Flávia. Boa noite, Sandra. Boa noite, Sara. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Eliane. Bom, estamos na semana de divulgação do zumbido somatosensorial. Essa semana de divulgação nós começamos no ano passado, porque nós sentimos a necessidade de começar a divulgar sobre esse tipo de zumbido. Ano passado eu percebi que muitos profissionais, assim como muitas pessoas com zumbido, não sabiam sobre este assunto, que era possível ter um zumbido que tivesse uma influência pela parte muscular e articular. Então eu pensei, por que não fazer uma semana de divulgação aqui no Instagram para alertar e também para fazer com que os profissionais e as pessoas que têm zumbido entendam que existe esse tipo de zumbido e também para mostrar que o fisioterapeuta faz parte de todo esse processo de tratamento e avaliação, tá bom? Para quem não me conhece, quem tá aqui pela primeira vez, eu sou a Karina Rocha, Bezerra Rocha, eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com zumbido há quase 20 anos, eu fiz meu mestrado e doutorado aqui na USP, sempre falando sobre temas de zumbido, as minhas pesquisas sempre foram sobre zumbido, eu sou apaixonada pelo zumbido, né, como muitas pessoas já perceberam. Eu tenho um consultório aqui em São Paulo, em Higienópolis, onde eu faço meus atendimentos, e também sou pesquisadora do grupo de pesquisa de zumbido aqui da USP, do Hospital das Clínicas, tá? Eu ministro cursos para fisioterapeutas, ministro curso de mindfulness para pessoas que têm zumbido, que inclusive terminamos agora em setembro, foi com uma turma muito especial. Inclusive, essa paciente minha que hoje irá falar aqui, dar o seu depoimento, ela também fez parte desse grupo de mindfulness que a gente fez, foi a primeira turma deste ano, né? A primeira e a última. Bom, eu vou aguardar aqui a presença da minha querida paciente, querida Jéssica Tuzzi, ela já tá chegando. Tem pessoas solicitando aqui para entrar, mas hoje, no caso, é um convidado, tá? Então, teremos aqui a convidada, que é a Jéssica. Vamos aguardar um pouquinho. Ela pediu uns 2, 3 minutinhos aí para começar, tá bom? Enquanto isso, estamos aqui aguardando a presença de vocês. Estamos já com alguns seguidores. Bom, eu queria saber o seguinte: quem tem zumbido, por favor, dá um joinha para eu saber quem são as pessoas que têm zumbido. E quem for profissional de saúde, por favor, coloque a mãozinha aberta, tá bom? Rafa, tem gente solicitando, querendo bater papo comigo. Próxima vez eu acho que eu vou abrir para as pessoas. Ótimo, então a Virgínia tem zumbido, a Virgínia querida, beijo pra você. A Ana tem zumbido. O R. Banqueri tem zumbido, João Miranda, muita gente aqui com zumbido, mas também, olha, alguns profissionais aí de saúde, a Maiara, a Thaisa, a doutora Fabiola Duarte, a Neuza tem zumbido, a Simone, querida, beijo, a Sandra, então, tá bem misturadinho, né? Tá bem misturadinho. Outra pessoa aqui pedindo, solicitando. Gente, eu tô esperando só a Jéssica, tá bom? Algumas informações importantes que eu também queria que vocês respondessem aqui. É possível um zumbido ser curado? O que vocês acham? Coloque aí, escrevam aí, coloque assim, sim ou não. É possível um zumbido ser curado? Eu queria saber o que vocês acham. Eu queria saber muita opinião de vocês. O que vocês acham? Um zumbido pode ser curado, sim ou não? Enquanto isso, eu tô esperando aqui a Jéssica, tá bom? Já já ela chega. Ela pediu pra mim alguns minutinhos, tá? Sim! Creio que sim, pois não nasci com ele. Sim,
Todo mundo dizendo sim, o sim da Marina, minha querida amiga de João Pessoa. A Virgínia disse que acredita que sim. A Sabrina disse que sim. Bom, a Jéssica acabou de entrar. Bom, todo mundo aqui falando que sim, né? Muito bem. Agora a segunda pergunta é: Marco diz não. Marco, você acha que não tem cura? E por que você tá aqui na live de uma pessoa que se curou? Me conta, eu quero saber. Bom, então só uma pessoa acha que zumbido não tem cura. Agora a segunda pergunta é: vocês acham que todo mundo que tem zumbido será curado? Sim ou não? Queria saber muito a opinião de vocês, antes de eu chamar a queridíssima Jéssica. Todo mundo que tem zumbido será curado? O que é que vocês acham? E aí? Não. O Emerson disse que não, nem todo mundo será curado. O Banqueri acha que todo mundo será curado. O Rafael disse que não. Não. A Tati Jane também não. Jana Pastorim não. Isso aí, gente. Vocês estão afiadíssimos. Vocês estão afiadíssimos. Então, assim, Jéssica, eu já vou te chamar. Então é o seguinte. A questão é: o zumbido pode ser curado? Sim. Lembram que o zumbido é um sintoma? Não é uma doença? E que dependendo de como foi a investigação, se encontrarmos a causa daquele zumbido, nós podemos reverter um zumbido. Eu que trabalho há 20 anos com zumbido, eu já vi vários casos de cura de zumbido. Não só dos meus pacientes, mas de profissionais que eu trabalho com eles, né? Agora, todo mundo que tem zumbido será curado? Não. Até o momento, não. Nem todo mundo será curado. A cura vem para uma parcela de pessoas. O restante, não. Agora, qual é a boa notícia? A boa notícia é que as pessoas que são tratadas corretamente, elas vão apresentar uma melhora do sintoma. Elas vão poder ter uma vida relativamente normal. Ela vai poder dormir, ela vai poder se concentrar no trabalho, ela vai poder sair, ela vai poder ter uma vida digna, ela vai poder ter uma vida normal. Então essa é a grande notícia. Então, para as pessoas que não conseguem se curar, quando elas são tratadas corretamente, você consegue sim ter uma melhora, tá bom? Gente, vou chamar então a minha convidada especial, que é a Jéssica. Ela já tá entrando, vamos aguardar. Entrei? Oi, querida! Oi! Que bom Oi, ter você Karina! aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Gente, que alegria ter você aqui. Tô muito feliz de fazer uma live com você. Você Eu sabe que também você é uma fiquei muito querida. feliz. Obrigada, Karina. Eu fiquei muito feliz com o convite. Espero que a gente consiga ajudar muitas pessoas aí que também têm zumbido, né? Que tem esse sintoma. Então, vamos lá. Muito bom, muito bom. Jéssica, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente por você ter aceito o convite. E eu notei que imediatamente você foi rápida, você respondeu rápido. Sim, claro, por que não? Eu quero poder ajudar, quero poder dar aqui o meu relato sobre a remissão total do meu zumbido, né? Eu quero agradecer a sua generosidade, a sua bondade de poder ajudar pessoas que têm zumbido, né? Que essa é a minha intenção aqui no Instagram, nas redes sociais, é poder levar informações corretas para as pessoas e também trazer, no caso, alguma esperança, né? Algumas possibilidades de melhora e, por que não, em alguns casos, uma remissão total aí de zumbido, né? Com certeza, Karina. É um prazer imenso estar aqui. Imenso. Bom, gente, então a gente vai fazer a live em 2 etapas. Primeiramente, eu vou bater um papo aqui com a Jéssica, né? A gente vai falar um pouco do que foi feito. E depois, no finalzinho da live, eu vou abrir para as perguntas. Então,
às vezes vocês querem fazer alguma pergunta para Jéssica, para mim, e aí eu vou abrir da metade para o final, beleza? Então vamos lá. Jéssica, eu estava olhando a sua fichinha melhor hoje, né? Nossa ficha de avaliação. Sim. E você me procurou no dia 8 de maio. Foi isso aí, no comecinho da pandemia. No dia 8 de maio, dizendo que você estava com um zumbido bilateral, sendo que o lado direito era um pouco mais alto e que esse zumbido tinha começado em abril. Antes de chegar até a mim, eu queria que você contasse para as pessoas, para os nossos seguidores aqui, como foi que começou? Aonde você estava? O que aconteceu antes de começar esse zumbido? Qual foi a relação que você fez para que você percebesse, nossa, foi nesse dia que eu comecei a perceber, eu estava fazendo tal coisa, e o que você acha que fez começar o zumbido? E logo em seguida, o que você fez? Você procurou um médico? Você procurou um otorrino? Qual especialista você procurou? Até chegar a mim no dia 8 de maio. Foi uma jornada, hein, Karina? Bom, gente, o meu zumbido, ele começou aparentemente do nada, assim. Eu tive uma crise de enxaqueca um dia, que foi uma crise um pouquinho mais forte. E depois eu fiquei com algumas dores aqui no pescoço, aqui um pouquinho nos ombros. Uma dor um pouco mais intensa, mas passou. Depois de alguns dias, eu tava indo dormir. Gente, foi muito engraçada a sensação, porque eu nunca tinha tido zumbido na vida. Assim, eu não sabia o que era, não tinha nem noção do que podia acontecer, de como incomodava, né? Então, eu tava indo dormir e aí eu comecei a escutar um apito. Meu zumbido era um apito contínuo, alto. Eu considerava bastante alto, a Karina sabe, me incomodava bastante. E era um zumbido alto e eu percebi ele na hora de dormir. E foi de um dia pro outro que ele começou. Tanto que quando o zumbido começou a me incomodar, eu tava aqui no meu quarto, eu parei e falei, não, tem alguma coisa ligada na tomada que tá apitando, eu vou tirar tudo da tomada, porque esse barulho tá me incomodando. Comecei a tirar o computador da tomada, não era. Tirei meu celular do carregador, não era. Tem uma adeguinha que fica perto do meu quarto. Quem tem adeguinha, sabe, em casa, sabe que faz um pouquinho de barulho, né? Eu falei, é a adeguinha. Vou tirar a adeguinha e não foi a adeguinha. Eu falei, bom, vou dormir, porque esse zumbido vai passar. Não é nada demais, coisa da minha cabeça. No dia seguinte vai estar ok, vai passar. Gente, não passou. Perfeito. Inclusive, Jéssica, eu lembrei de alguns casos, né? Porque muitas pessoas fazem isso mesmo, né? Quando começa o zumbido de um dia para o outro, a pessoa fala, gente, tem um passarinho, tem um bichinho aqui, e começa a perguntar para a família, né? Ah, você tá tem ouvindo? Alguma coisa, vocês estão ouvindo? Eu perguntei para os meus pais, falei, gente, vocês estão ouvindo esse apito? É só eu que estou ouvindo mesmo? Eles, não, só você, não tem nada de errado, tá tudo ok. E eu ali com aquele apito no ouvido alto, que me incomodou bastante, eu não consegui nem dormir nessa noite direito. E o zumbido ficou, gente. Aí eu falei, bom, vou dar uns 2, 3 dias para ver se passa, não passou. Aí, né, a gente vai lá no Google, dá uma olhadinha. Eu falei, bom, vi vários relatos. Eu falei, não, gente, eu vou procurar um médico. O negócio tá no ouvido, eu vou no otorrino. Aí fui eu no otorrino. Cheguei no otorrino. Ele falou, olha, eu vou te pedir uma audiometria, porém, zumbido não tem cura. Você tem que se acostumar com isso. Só que, gente, eu tava bem no comecinho, com zumbido super alto, me incomodando muito. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia ler, eu não conseguia me concentrar pra fazer quase nada no meu dia a dia, porque o volume era bastante alto. E quando o médico me falou, olha, o zumbido não tem cura, você tem que se acostumar com isso, eu fiquei frustrada, assim, eu fiquei inconformada. Eu falei, não, gente, não é possível que não tenha cura, né? Mas tudo bem, eu fiz a audiometria. Esse mesmo otorrino me indicou um neurologista para fazer um exame também de tomografia para ver se estava tudo bem, e o dentista. Então, antes de chegar na Karina, eu fiz audiometria, fiz tomografia, fiz exame de sangue e fui ao dentista. Com relação à audiometria, tomografia, o exame de sangue, estava tudo ok, não teve nenhuma alteração com relação ao zumbido. E com relação ao dentista, eu descobri que eu tenho, né, bruxismo, comecei a usar uma plaquinha de bruxismo. Mas então, aí, tendo todos esses exames em mãos e tal, sendo que estava tudo ok, e todos os profissionais me dizendo, olha, zumbido não tem cura. O neurologista também me falou, olha, o zumbido não tem cura, você tem que se acostumar com isso. Eu falei assim, gente,
não é possível, sabe? A gente tá no meio de uma pandemia. Eu não tô vindo num neurologista ou num otorrino por causa do zumbido pra passear, né? Assim, porque tava realmente incomodando e eles me dizendo que não tinha cura. E aí eu comecei a pesquisar pessoas que estudam zumbido e que talvez pudessem me ajudar de alguma forma com um tratamento que, se não curasse, me ajudasse a aliviar o desconforto que aquilo me causava. E aí eu cheguei na Karina. Vou fazer um parêntese aqui rapidinho. Eu acho interessante quando eu ministro cursos para fisioterapeutas, eu falo sempre para os meus alunos assim: gente, todo paciente que chega até mim fala que foi em algum profissional e o profissional falou que zumbido não tem cura e não tem tratamento. Não tem tratamento. Não necessariamente a cura, mas fala assim, ó, não tem o que fazer. Não tem como melhorar o zumbido. E aí os alunos falam, eles fazem uma cara tipo, nossa, que exagero dela, né? E daí, nos meus cursos presenciais, eu sempre chamo uma pessoa que tem zumbido para demonstrar a avaliação, como é que eu faço os testes do exame físico que o fisioterapeuta precisa fazer. E aí, uma das coisas que essas pessoas que são cobaias, digamos, voluntárias, para eu poder avaliar nos meus cursos, todos falam, doutora, mas todos os médicos que eu fui falam que o zumbido não tem cura. E aí os alunos arregalam os olhos e falam, gente, sempre é essa história. Eu falo, isso é diariamente que eu ouço no meu consultório. Pode continuar. Pois é, Karina, eu escutei isso também, não tem cura. E quando eu escutei que o zumbido não tinha cura, e quando você escuta, né, você tem uma situação que te incomoda muito, mas não tem cura, você tem que se acostumar com ela, você fica desesperado. Né? Então, gente, eu cheguei na Karina com um zumbido muito alto, me incomodando bastante. A nossa primeira consulta demorou 2 horas e meia. Foi uma consulta muito completa, muito detalhada para o meu caso. Então, a Karina avaliou a minha parte emocional, a minha ansiedade, a minha musculatura que estava super tensa, a minha parte de... Ai, Karina, não sei o nome técnico, mas aqui a mandíbula, a parte de músculos faciais, né? Então, a gente fez uma avaliação completa de postura, enfim, de várias coisas que poderiam ou não contribuir para que eu tivesse aquele zumbido. Então, ela percebeu que, conforme eu ou apertava os dentes, ou fazia algum movimento com o pescoço, ou algum tipo de exercício, o meu zumbido aumentava ali mesmo no consultório. E eu não percebi isso antes em casa, eu percebi isso lá na Karina. Então, aí, Karina, eu cheguei até você, a gente fez essa consulta que foi uma super detalhada, né, pro meu caso. E aí, a gente começou o tratamento. Eu lembro que nessa primeira consulta, a Karina desenhou uma escadinha assim pra mim. Ela falou, olha, o zumbido tem tratamento. Pode ser que cure, pode ser que não cure. Porém, a cura, ela não vai vir de um dia pro outro. Tem essa escadinha, você precisa começar aqui no primeiro degrau, fazendo passo a passo do tratamento e subindo essa escadinha até você ou não perceber mais o zumbido no seu dia a dia a ponto dele não te interferir nas suas atividades ou de fato de você parar de escutar o som que o zumbido faz, né? Exatamente. Olha só, quando a Jéssica chegou a mim, como eu falei, ela estava com 1 mês de zumbido quando ela me procurou no dia 8 de maio deste ano. Que inclusive foi na época mesmo, mais no início da pandemia, eu praticamente estava com o consultório bem tranquilo. Lockdown, eu fiquei com ela assim, muito tempo assim, realmente, porque eu estava muito tranquila. Daí, ela realmente me contou que o zumbido dela veio depois dessa crise de enxaqueca. E ela teve essas dores na nuca, no pescoço e aqui nessa região, principalmente. E depois de alguns dias ela percebeu o zumbido. E ela também comentou que percebeu uma sensação de pressão no ouvido no dia que ele apareceu e que depois essa pressãozinha no ouvido desapareceu. Então, quando ela veio até mim, ela disse, olha, a pressão do ouvido eu não tenho mais. E ela falou o seguinte, o meu zumbido, ele flutua muito. Tem horas que ele tá alto, tem horas que ele tá baixo. Então, isso tudo eu fui realmente anotando absolutamente tudo. E olhem a nota que a Jéssica chegou até mim. De 0 a 10,
que 10 é o pior zumbido que a pessoa pode imaginar. Ela dava uma nota de 8 a 9. Era O volume. O volume do zumbido. E pro quanto o zumbido incomodava ela emocionalmente, perturbava ela, ela dava uma nota 9. Então, ela estava sofrendo com esse zumbido. Ela chegou com a carinha de choro, ela chegou com a carinha preocupada, ela chegou com a carinha frustrada. E tudo isso realmente encaixou com essas notas que ela me deu, que foi 8, 9 de volume, gente. É um volume muito alto, né? E aí, durante a avaliação, realmente, eu vi os exames dela, estavam todos normais. Ela comentou sobre o bruxismo dela. Para quem não entende, bruxismo pode ser o ranger ou apertar os dentes, que pode ocorrer ou à noite ou de dia. E a Jéssica se queixava no caso do bruxismo noturno, que é aquele que a pessoa tem durante o sono. Aí, né, Jéssica, eu perguntei para você o que te atrapalhava o zumbido. Aí você disse, olha, me atrapalha para ler, me atrapalha para assistir um filme. Conta sobre isso. Gente, o zumbido me atrapalhava para tudo, qualquer atividade no dia a dia, porque tirava a minha concentração. Eu sempre fui muito fã de silêncio, né? Então, eu nunca gostei muito de televisão muito alta, de música muito alta. Sempre foi uma coisa que me incomodou um pouco. Então, assim, eu ia meditar, ficava aquele barulhão aqui no meu ouvido. Eu ia ler, ficava aquele barulhão no meu ouvido. Ia tentar trabalhar, fazer alguma coisa, ficava barulhão no meu ouvido. E atrapalha a concentração, porque para quem não está acostumado com o zumbido e passa a ter isso de um dia para o outro, e passa a conviver com isso durante uma semana, 2, 3, vê que não passa, você fala, e agora, gente? É para sempre essa sinfonia no meu ouvido? Né? Então, incomoda bastante. Me atrapalhava para muita coisa no meu dia a dia. E assim, o volume do zumbido era alto. Karina, você lembra que no comecinho eu não conseguia dormir? Eu tinha dificuldade para dormir, eu não conseguia dormir direito. Aí no comecinho do tratamento, a Karina me indicou um som que chama white noise. É um ruído branco. E aí eu lembro que no comecinho do tratamento, eu escutava o zumbido, o white noise num volume alto, no volume X, que era para o zumbido ficar mais ou menos nivelado nesse white noise, não passar o volume. E aí, conforme o tratamento foi andando, o volume que eu escutava o white noise foi diminuindo. Então, aí eu fui percebendo que o volume do meu zumbido também, consequentemente, foi diminuindo. Mas isso foi ao longo do tratamento. E no comecinho, esse white noise, o volume que eu escutava, esse ruído branco, me ajudava a entender mais ou menos como é que estava a intensidade do meu zumbido naquele dia, naquele determinado momento. Mas me atrapalhava bastante, Karina. Você lembra que no começo foi difícil? Exatamente. E daí, quando a gente foi investigar mais a fundo o que fazia piorar o zumbido, ou a Jéssica perceber mais o zumbido, realmente ela falou, olha, o que eu percebo que piora ou a percepção aumenta é quando eu estou no silêncio, que é o que acontece com a maioria, né? Porque o silêncio é o contrário do som. Então, se você tem um som aqui, se você está no ambiente silencioso, lógico que você vai perceber um pouco mais. Ela comentou também que quando ela dormia mal, que o sono não estava tão bom, o zumbido também dava uma piorada. Na ansiedade e no estresse, também fazia o zumbido dela piorar. E também você comentou, né, Jéssica, que no caso, às vezes, quando você tomava um vinho tinto. Isso. A questão do vinho, Karina, foi até quando a gente já estava começando a trabalhar um pouquinho mindfulness, que foi uma das abordagens que a gente usou no meu tratamento. Acho que depois a Karina vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas foi graças a essa técnica desenvolvida e aplicada pro zumbido que eu percebi que, por exemplo, algumas coisas na minha alimentação alteravam o volume do zumbido. Então, assim, eu gosto de tomar vinho e eu percebia que toda vez que eu tomava vinho tinto seco mais encorpado, o volume do zumbido aumentava um pouco depois. E aí eu falei, bom, tá, tem alguma relação. Só que eu sabia que se eu tomasse o vinho, o zumbido ia aumentar. Eu resolvi aceitar isso. Então, já fui me preparando, né, para emocionalmente Exatamente, lidar né? com essas alterações. Que às vezes, alguns pacientes falam, né? Poxa, quando eu como doce, meu zumbido aumenta muito. Quando eu vou comer um carboidrato, meu zumbido aumenta muito. A gente sabe que existe uma influência metabólica também na orelha interna, fazendo com que o zumbido possa aumentar. E muitas pessoas acabam ficando frustradas, ou então elas falam,
poxa vida, eu vou ter que ficar o resto da vida sem comer doce, porque eu sei que vai aumentar. Então, assim, muitas vezes esse metabolismo, né, esse distúrbio metabólico, ele pode dar uma melhorada e não aumentar tanto, mas também são escolhas, né? Sabe quando a gente vai num churrasco, que às vezes você bebe com os amigos e no outro dia acorda com aquela ressaca? E aí você pergunta para a pessoa, você faria tudo de novo? Aí a pessoa fala, faria, porque para mim compensa mais tomar uma cerveja com meus amigos e no outro dia sentir uma ressaca do que não beber nada. Então, às vezes, são escolhas que vocês vão fazer, tá? Então, é ver assim, compensa eu comer esse doce e o zumbido piorar e depois baixar, ou eu realmente não vou comer esse doce? Então, isso são escolhas que vocês vão pesar. Tá bom? Outra coisa também que a Jéssica comentou comigo é que você percebia, Jéssica, que o zumbido piorava um pouco com frio. Também. Naquela fase que a gente teve um frio um pouquinho mais intenso em São Paulo, o zumbido, ele dava uma aumentada com o frio, sim, Karina. Aumentava bastante. Bastante. Então, na minha publicação de hoje, quando eu perguntei assim, o que é, quando eu fiz a pergunta hoje na publicação do meu feed, o que é zumbido somatosensorial? E uma das coisas que eu coloquei lá são esses zumbidos somatosensoriais, eles modulam, eles variam a intensidade durante mudanças de temperatura. Isso também é possível. No caso, Jéssica, fala um pouquinho sobre o uso de fone de ouvido. Gente, fone de ouvido, seguinte, eu usava bastante fone de ouvido, apesar da minha audiometria estar normal e não ter nenhuma alteração com relação à minha audição, foi parte do tratamento diminuir o uso de fone de ouvido e quase zerar. Então, assim, sempre que eu posso, tô trabalhando em casa agora, então eu evito ficar usando fone de ouvido, eu procuro deixar no computador mesmo, o som no computador, e aí se eu preciso, de repente, se alguma reunião ou outra específica, eu coloco o fone para fazer atividade física. Era o fone de ouvido que eu escutava no volume alto, ali, música bombando. Agora, graças à orientação da Karina, é com fone de ouvido, mas é com um volume que eu consiga ainda escutar o som ao redor, o som ambiente. Então, são dicas assim que eu levei para a vida, mas eu tento não usar tanto fone de ouvido no meu dia a dia. Durante o tratamento, eu reduzi demais. Até cheguei a fazer atividade física algumas vezes sem o fone, para justamente procurar melhorar e evitar do zumbido aumentar. Né? Mas o fone de ouvido é uma coisa que pode prejudicar, né, Karina? Não sei exatamente tecnicamente como é, mas eu sei que prejudica, né? Exatamente, né? E a Jéssica, como ela acabou de falar, realmente ela ouvia o som com o realmente muito mais alto do que o recomendado, né? Ô, Jéssica, e daí, no caso, você tinha alguns hábitos, por exemplo, você chegava assim a roer unha, ou mascar chiclete, ou ficar mordendo o lábio, mordendo a bochecha? Muito. Roer unha não, mascar chiclete não, mas morder o lábio, a bochecha, sim. E às vezes eu ainda me pego ali dando uma mordidinha, uma puxadinha, uma mordiscadinha assim na boca. Principalmente aqui na parte interna da bochecha, eu tenho mania de ficar mordendo. Foi um hábito que eu tentei policiar bastante ao longo do tratamento, melhorei. Porém, de vez em quando, eu ainda me pego dando uma mordiscadinha e eu já falo, não, isso pode me prejudicar, isso pode aumentar. Poderia, né? Porque agora eu não tô mais com zumbido, mas poderia aumentar ou prejudicar o tratamento. Eu tentava me policiar. Mas ainda hoje, de vez em quando, dou umas mordiscadinhas, assim. Tem esses hábitos, né? Que a gente precisa realmente ficar um pouquinho mais atento, sem ser hipervigilante, mas é fundamental a gente identificar, né? E poder controlar. Ô, Jéssica, fala um pouquinho dos seus medos. Você tinha algum medo em relação ao zumbido? Ai, Karina, você deve ter cada anotação aí. Eu tinha muito medo do zumbido não curar. No começo. No início do tratamento, quando eu cheguei ali na Karina, quando eu tava nos primeiros degrauzinhos ali do tratamento, eu tinha medo do zumbido não curar. E eu lembro que eu falei pra Karina que o meu maior medo era nunca mais ouvir o silêncio, ficar em silêncio. Essa era uma questão que eu tinha, de nunca mais escutar o silêncio. Eu lembro que eu olhei pra ela e falei isso com tanta sinceridade, que era verdade, né? Muito grande que eu tinha.
E essa é uma das perguntas principais quando o especialista faz o exame do paciente com zumbido, né? Por incrível que pareça, essa é uma das principais perguntas, porque a gente sabe a grande influência da emoção, do sistema límbico na via auditiva. É esse sistema límbico que vai realmente aumentar a percepção do zumbido, né? E fazer com que a pessoa sofra porque tem o zumbido. E com isso entra o especialista para poder orientar da melhor forma em relação aos medos e às crenças limitantes que esse paciente tem. Ô, Jéssica, você fazia atividade física todos os dias na primeira avaliação que você veio comigo? Não, Karina, não fazia. A gente tava bem no comecinho do lockdown, né, aqui em São Paulo, então tava mais difícil ainda. A gente tava, acho que todo mundo tava com um emocional um pouquinho abalado, com um pouquinho de ansiedade, né, mas não fazia atividade física regularmente, ainda mais todos os dias, assim, não fazia. Isso mudou quando eu fui na Karina, ela falou, olha, atividade física é essencial, super importante. E aí a gente foi mudando esses hábitos. E hoje eu faço bastante atividade física. É. No comecinho E não outra era coisa assim. também que eu notava, que você relatou para mim, foi em relação ao como você ficava mais de 3, 4 horas sem comer, né? Isso é verdade, gente. Eu ficava muito tempo sem comer. Eu tomava café da manhã, almoçava, e é isso aí. O dia já passava, não costumo jantar, não costumava jantar. E eu ficava muito tempo sem comer. Isso faz muito mal para quem tem zumbido. A Karina me explicou. Ela tem um ouvido no consultório dela. Ela foi explicando exatamente o que acontece quando a gente fica muito tempo sem comer. E quando a gente fica muito tempo sem comer, o zumbido pode aumentar. E aí também Uhum. foi uma coisa que eu passei a me policiar com relação à alimentação. Então, não necessariamente fazer uma refeição completa, mas comer uma fruta, dar uma beliscadinha, alguma coisa ao longo do dia, para você não ficar tanto tempo assim sem comer em jejum, que pode fazer mal. Exatamente. Bom, e daí eu uso, por exemplo, questionários, né? Que são específicos que o especialista em zumbido utiliza para avaliar os pacientes. E aí eu vi que o zumbido da Jéssica era um zumbido moderado, né? Ele pode ser classificado em desprezível, em leve, em moderado, em severo e catastrófico. O dela estava no zumbido moderado, estava aqui no meio da régua, tá? E daí eu fui fazer toda a avaliação física. O fisioterapeuta especializado, ele faz vários testes, inúmeros exames físicos para poder identificar exatamente se existe esse componente somassensorial ou quais são os músculos que estariam mais envolvidos com o zumbido que a pessoa apresenta. E quando eu fui fazer os inúmeros testes físicos, realmente a maioria deram positivos, no caso da Jéssica. E aí eu falei para ela, olha, é recomendado você iniciar a fisioterapia, tá? E daí, no caso, o que aconteceu? A gente começou a fazer as sessões semanais, né, Jéssica? Uma Foi. vez por semana, ela ia até o meu consultório para eu poder fazer o tratamento nela. Junto com o tratamento, eu conversei com um colega dela médico para que ele pudesse, junto, se ele concordasse como médico, se ele pudesse prescrever um relaxante muscular junto com o meu tratamento semanal. E, além disso, eu passei para a Jéssica exercícios específicos no caso dela, para ela fazer em casa diariamente. Então, para cada paciente, dependendo do que for visto na avaliação, eu vou passar exercícios para que esse paciente possa realizar em casa, né, Jéssica? Você fazia diariamente? Direitinho, arrisca. Arrisca. Esse é um ponto muito importante que eu acho que é legal a gente abordar, Karina, porque você me passava todos os exercícios no consultório, a gente fazia as sessões de, às vezes, agulhamento, dependendo se fosse ou não para aquela sessão, dos exercícios de alongamento, fortalecimento, mas o tratamento continua em casa. Então, tinha toda a prescrição da Karina do que eu precisava fazer em casa todos os dias. E precisa fazer, gente. Exatamente. Tem que fazer. Então, dentre as orientações estão os exercícios que eu passei para a Jéssica, a orientação dela fazer atividade física diariamente, a orientação dela não ficar em jejum,
A orientação do fone de ouvido, para ela evitar esses sons muito altos e ficar mais de 2 horas com o fone de ouvido, né? Evitar passar mais de 2 horas de uso contínuo, Isso. né? E também ela tentar controlar um pouco mais a ansiedade dela através de técnicas de relaxamento, que também eu passei para ela fazer em casa, para ela controlar a ansiedade dela, né? As repercussões da ansiedade dela no dia a dia, tá? É isso mesmo, Rafael. Pelo menos você está sendo sincero. O Rafael é meu paciente, ele não faz nada. Ah, Depois a Jéssica fala aí sobre a importância da disciplina. Bom, e daí eu perguntei para a Jéssica assim: Jéssica, você gostaria de começar a praticar meditações que eu posso te passar? Porque a gente sabe que mindfulness, de acordo com os estudos, tem realmente indicação para as pessoas que têm zumbido. Existem estudos na Europa, nos Estados Unidos, com ensaios clínicos randomizados, mostrando a eficácia do mindfulness nas pessoas que têm zumbido. E eu perguntei, Jéssica, você topa fazer um programinha de mindfulness? Eu vou te passar esse programa. Ela falou, lógico, eu quero muito fazer. Então, junto com os exercícios que eu passei para ela, junto com ela controlando o jejum, fazendo atividade física aeróbica diariamente, fazendo as técnicas de relaxamento, ela topou também fazer a prática de mindfulness, né, Jéssica? O que você fala aí para os nossos seguidores? O que é que você achou da prática de mindfulness naquele primeiro momento quando você fez sozinha comigo? gente, foi algo que, para lidar com o zumbido e para me ajudar ao longo do tratamento, foi fundamental. Por quê? O mindfulness, ele me ajudou, nesse caso, focado para o zumbido, ele me ajudou a ressignificar o zumbido. Então, foi muito importante para perceber como eu escutava esse zumbido, se ele estava mais alto, se ele estava mais baixo, o que eu sentia emocionalmente falando que interferia nesse zumbido ou não, e me ajudou a controlar o volume do zumbido. Foi graças a essa técnica que eu percebi que eu poderia aumentar ou diminuir o volume do zumbido de acordo com as minhas emoções, de acordo com a forma que eu reagia às minhas emoções. Esse é o ponto. Então, a gente foi fazendo as meditações semanais, né, Karina? Cada semana era uma meditação com um exercício diferente, focado para o zumbido. E me ajudou demais a lidar com, talvez, a possibilidade desse zumbido não ir embora. Ou então lidar com a possibilidade desse zumbido aumentar de volume e tudo bem. O mindfulness, ele me ajudou a aceitar o zumbido, a ter esse processo de aceitação e de enxergar o zumbido de outra forma. Foi aí que a minha chavinha começou a mudar. Foi quando a gente começou a aplicar essas técnicas junto com os tratamentos físicos, né? Esse tratamento emocional para ansiedade, ele me ajudou a virar essa chavinha de falar, olha, o zumbido, ele tá aqui, você precisa aceitar o zumbido, abraçar esse zumbido e tentar ver como é que você trabalha as suas emoções para lidar com ele no seu dia a dia. Acho que é isso. Exatamente. Porque a gente sabe, né, que o que vai ditar muito o caminho da melhora ou de uma possível cura do zumbido vai depender muito da forma que a pessoa lida com o zumbido. Os pacientes que se queixam, reclamam o tempo inteiro do zumbido ou associam o zumbido a algo negativo, dificilmente ela vai conseguir melhora. Então, o tratamento de um profissional especializado é ele conseguir desativar essas alças que levam à inibição dessa entrada do zumbido no córtex auditivo. Então, o sinal do zumbido está aqui, ele chega no córtex auditivo, porque esse sistema límbico, muitas vezes, ele não está fortalecido. E através da ressignificação, através da forma que a pessoa começa a olhar o zumbido de uma maneira diferente, isso vai fortalecendo esse sistema límbico e impede essa passagem do zumbido até o córtex. Então, para as pessoas que se queixam do zumbido o tempo inteiro, enxergam ele realmente como algo extremamente negativo, catastrófico, dificilmente melhora o zumbido. Tanto que eu acho tão interessante, tem pessoas que me seguem aqui faz tanto tempo, né, no Instagram, e eu percebo quem vai melhorar e quem não vai melhorar.
dependendo da frase que ela escreve, da maneira que ela descreve o zumbido dela. A gente sabe disso. Então, Jéssica, então foi quando você começou a fazer as práticas de Mindfulness e foi quando eu comecei a fazer o curso de Mindfulness. O curso iniciou no final de julho com uma turma de 15 pessoas com zumbido. E aí eu falei, Jéssica, você não quer participar desse grupo que tem 15 pessoas com zumbido pra gente praticar Mindfulness juntos? E aí a Jéssica topou, né, Jéssica? Claro, na hora também. Topei e participar desse curso, gente, que a Karina ministrou de Mindfulness focado pro zumbido, pra mim foi assim, uma experiência que me tirou do aquário, porque eu achei que eu era um peixe, assim, completamente fora da água, com um zumbido que me incomodava, que não tinha mais ninguém nessa situação. E não, eu conheci pessoas quase que da minha idade, pessoas mais novas, mais velhas, que também têm essa condição, que também se incomodam com isso, porque na minha cabeça era, as pessoas têm zumbido, mas ninguém se incomoda com isso, só eu me incomodo. Tem alguma coisa errada. E eu vi que não é assim, que tem mais pessoas que têm esse sintoma, que se incomodam bastante, que precisam de ajuda. E foi uma experiência muito, muito enriquecedora poder trocar como é o nosso dia a dia, né, Karina, com pessoas que também têm esse sintoma. O curso foi incrível. A Flávia estava até aqui comentando, ela falou do convidado indesejado. Ela apareceu aqui nos comentários. Ah, querida, Não depois eu consigo vou ver ler os agora. comentários melhores aqui. Bom, então a Jéssica, ela começou a fazer o curso de Mindfulness com esse grupo de 15 pessoas com zumbido, né? E durante o curso, a Jéssica começou a falar assim, Karina, ela falou assim, Karina, eu tô começando a perceber que o zumbido tá falhando. Ela falou no grupo, porque foi um curso online pelo Zoom. E aí ela começou a comentar como era a Jéssica, que o barulhinho tava fazendo, que era um apitinho contínuo, né? Pi! Isso, meu zumbido, gente, era o de apito, né? Eu sei que tem vários tipos, o meu era o de apito, bem agudo, então era o pi. Ele ficava assim, 24 horas no meu ouvido. Aí, quando a gente começou o curso de Mindfulness, a gente tava fazendo as meditações ali semanais também. E aí, graças a uma das meditações que a gente fez, que é de percepção do corpo, eu comecei a perceber só nas meditações, porque eu já estava fazendo o exercício de me desligar do zumbido durante o dia. Eu coloquei na minha cabeça que isso não ia atrapalhar minha vida, que a minha vida ia seguir normal. Se o zumbido ficasse ou saísse, minha vida ia seguir normalmente. Então eu não prestava atenção no zumbido durante o dia. E aí, no momento que eu ia fazer essas meditações, eu comecei a perceber que o zumbido estava falhando. Então ele ficava assim, né? No começo, antes das meditações, ele ficava continuamente assim, um pi contínuo. E aí eu percebi que ele estava fazendo assim, ele ficava pi, pi, pi. Ele ficava dando essas falhas. E eu só percebi isso graças aos exercícios, Karina, que a gente fez no grupo. Exatamente. Então a Jéssica, ela continuou fazendo as sessões comigo e fazendo o curso de Mindfulness e fazendo tudo que foi orientado para ela fazer em casa. Recentemente eu postei aqui no Instagram sobre os últimos casos de cura de zumbido que eu tive aqui no consultório. E daí eu parei para pensar o que eles tinham em comum. Não sei se vocês viram essa postagem. Eu coloquei que esses pacientes tinham audiometria normal, era o zumbido de fundo somatosensorial, tinha uma causa somatosensorial somática, né? Porque no caso, eu como fisioterapeuta, praticamente eu só pego esses pacientes. Mas, o que eu noto? Que as minhas pacientes mulheres, elas acabam tendo mais casos de cura. E aí eu parei para pensar, por que os meus casos de cura são sempre mais em mulheres? Que, inclusive, o zumbido é mais prevalente em homens. A literatura mostra que é mais prevalente em homens. Inclusive, no meu consultório, eu tenho muito mais pacientes homens do que mulheres. E aí eu fiquei pensando, por que isso? Gente, simplesmente as minhas pacientes que se curaram de zumbido, todas eram incrivelmente disciplinadas. Todas.
tem pessoas que querem a pílula mágica. E não A tem gente pílula mágica. passa as orientações, a gente passa os exercícios para fazer em casa. Você pergunta, a pessoa fala, eu não fiz. Eu não fiz. Ah, eu fiz 2 vezes. Ah, eu não fiz a semana inteira. Não queira. Você tem que plantar, você tem que colher aquilo que você planta. Então, não queira colher cura se você não está plantando a cura. Então, essas 2 últimas pacientes, que foi a Jéssica e uma outra paciente recentemente que se curaram, elas tinham muito isso em comum. O nível de disciplina da Jéssica é uma coisa impressionante. Ela faz, ela se engaja, ela veste a camisa, ela não, faça chuva, faça sol, ela não deixava de fazer as práticas que eu orientava. Né, Jéssica? E foi fundamental, Karina. Fundamental, porque quanto mais eu fazia, mais eu via que melhorava. E aí... Exatamente. Daí, a Jéssica começou a vir no meu consultório falando, Karina continua falhando. Eu falei, Jéssica, vamos embora, que eu acho que a gente vai ter um bom resultado. Até que, recentemente, ela disse assim, Karina, eu comecei a fazer uma atividade física mais forte, mais intensa. Eu comecei a correr. Agora que a pandemia está diminuindo, eu comecei a fazer corridas intensas na rua, não foi, Jéssica? Foi. E foi algo que mudou muito, assim, no meu dia a dia. Gente, a atividade física, ela muda a nossa vida em vários sentidos, né? Mas no bem-estar físico me ajudou demais. Para lidar com o zumbido, ajudou demais. E, assim, atividade física intensa. Então, eu saio para correr, mas eu volto pingando, assim. Então, atividade física bem intensa. A corrida tem me ajudado bastante com relação à ansiedade, tava me ajudando muito com relação ao zumbido. O que eu notava quando eu ainda estava com o zumbido, quando eu corria muito forte, quando eu me esforçava demais, assim, um pouquinho depois que eu terminava a atividade física, o zumbido aumentava um pouquinho de volume. Só que no dia seguinte, cadê? Era tão baixinho, que na hora que eu ia fazer a meditação, eu colocava o dedo assim no ouvido, eu tapava o ouvido para ver se eu conseguia escutar o zumbido em alguma intensidade. Então, eu acho que a atividade física foi um ponto-chave aí para a cura também. Tenho certeza. Exatamente. E daí, ela começou a fazer a corrida, né? Nisso, olha só, ela começou o tratamento comigo em março deste ano. Depois de 1 mês de zumbido, que o zumbido tinha aparecido, ela me procurou rápido. E daí, o zumbido dela desapareceu agora no início de outubro. Então, durou esse tempo o tratamento. Até que, mais ou menos em setembro, a Jéssica virou para mim e falou das corridas, que estava intensificando, fazendo atividade física intensa. E ela comentou comigo assim, Karina, eu tenho percebido alguns sintomas quando eu como alguma coisa com glúten. Que às vezes pode ser alguns sintomas, né, Jéssica? Quais seriam mais ou menos que você começou a sentir? Eu percebi que, dependendo do que eu comia, eu tava começando a ficar com um pouco de desconforto abdominal, dando até um pouco de gases mesmo, assim, que doía, sentindo um inchaço, uma coisa um pouco estranha. E aí eu comentei isso com a Karina, eu acho que em uma das últimas vezes que eu fui no consultório. Falei, Karina, eu percebo que às vezes eu como alguma coisa que não tá caindo legal, tô sentindo desconforto aqui abdominal. Aí eu comentei com ela, eu falei, Karina, eu acho que eu vou fazer um teste por um tempo para dar uma segurada em alguns itens da minha alimentação, né? Exatamente. E daí a Jéssica, ela começou a mudar um pouco a alimentação dela. Ela falou, eu vou dar uma cortada nos alimentos que contêm glúten, porque eu tenho percebido essa relação. Eu falei, Jéssica, tenta, né? Até que ela fez esse corte do glúten, porque ela estava percebendo uma relação do organismo dela em relação ao glúten. Então, ela fez essa restrição do glúten e essas foram as últimas, digamos, mudanças que ela fez. Então, resumindo, foi feito fisioterapia 1 vez por semana, eu passei exercícios específicos para ela fazer em casa, ela fez atividade física diária, ela fazia técnicas de relaxamento que também foi passado para ela fez mindfulness e, no final, ela trocou a atividade física leve pela intensa e ela fez essa restriçãozinha aí de glúten.
Até que ela me passou uma mensagem no WhatsApp falando, Karina, eu estou há 5 dias sem perceber mais o zumbido. Então, o empenho da Jéssica é uma coisa impressionante. E o outro recado é, muitas vezes, um único paciente, uma única pessoa, ela apresenta vários fatores que podem levar a ela ter zumbido ou manter aquele zumbido. E a gente vai descobrir isso como? Através de uma avaliação minuciosa. Por isso que eu falo, gente, às vezes o pessoal reclama, né? Muitas pessoas se queixam, porque não atende convênio. Gente, a avaliação de zumbido não dura menos que 2 horas. A minha avaliação não dura menos do que 2 horas. Eu investigo absolutamente tudo, porque a gente tem que atacar de todas as formas. Então, eu acho que esse empenho, né, dela em relação... Você vê que ela foi trabalhando em várias frentes. Então, geralmente, esses casos são casos que a pessoa realmente investe em vários pontos que foram descobertos durante a avaliação ou que ela foi percebendo ao longo do tempo lá do tratamento, como esse do glúten, né, Jéssica? Foi. E esse foi algo que eu percebi logo no finalzinho, né, Karina? Que o zumbido já estava falhando. Aí eu percebi que essa mudança... E, na verdade, eu percebi essa mudança também graças aos exercícios de mindfulness. Porque eu não percebia mais o zumbido ao longo do dia. Ele ainda estava ali, mas eu seguia minha vida normal. Então, aí, quando eu estava ali no momento de meditação, eu comecei a parar e perceber, poxa, tem alguma coisa relacionada com a minha alimentação que está alterando a quantidade de vezes que o volume começa a falhar. E aí foi o pulo do gato, né? Exatamente. Então, gente, essa é a história da Jéssica. Jéssica, antes da gente partir aí para algumas perguntas, eu vou fuçar aí o que é que tem. Qual seriam, assim, as principais mensagens que você poderia passar para as pessoas que têm zumbido? Eu acho, gente, que a primeira e mais importante de todas é para vocês procurarem um profissional especializado em zumbido. Porque esse profissional não vai falar para vocês que o zumbido não tem cura. Esse profissional vai abordar o caso de vocês com a devida atenção que esse incômodo, esse desconforto merece. Porque só quem tem zumbido sabe o quanto é incômodo e o quanto atrapalha no nosso dia a dia, né? Então é importantíssimo ter um profissional que entenda isso de uma forma 360. Porque, como a Karina mesmo disse, no meu caso, a gente precisou de várias abordagens para eu chegar até a cura. Então, é importante ter esse profissional acompanhando. A outra mensagem que eu deixo, que eu acho que é muito importante, é não desistam do tratamento. O meu tratamento ele foi relativamente curto, né? Durou 6 meses, mais ou menos, mas foi um tratamento que mudou minha vida, não só por conta do zumbido, mas para outras questões envolvendo a minha saúde. Então, foi muito bom para eu cuidar mais de mim, para eu conhecer pessoas incríveis que me ensinaram várias coisas. Então, persistam no tratamento, tenham fé. Eu acho que isso é muito importante ter fé no sentido de que você vai melhorar, de que você vai ficar bem e de que você vai conseguir seguir sua vida normal com o zumbido. E a outra mensagem mais importante, também muito importante, é a disciplina. Sigam as orientações dos profissionais, do profissional que está cuidando do seu caso, à risca, né? Quanto mais você se empenhar, quanto mais você se esforçar, mais resultado você vai ver. E quanto mais você se esforçar, mais você vai entender o que funciona ou não para você. Então, mais perto de chegar num conforto maior ou até mesmo na cura, você vai estar, né? Eu acho que é isso, né, Karina? Nossa, perfeito. É isso mesmo. Belíssima sua mensagem. Gente, eu vou dar uma passeada aqui. Vocês querem fazer alguma pergunta aqui para Jéssica? Bom, vou começar aqui de baixo para cima, tá? Deixa eu ver aqui. Nice Bortolucci, atendimento em Porto Alegre. Vou aí, não, eu faço atendimento online, eu faço por videoconferência. Kênia, tudo que você falou é o que eu estou fazendo. Ir ao psicólogo, fiz e o meu caso, aparelho nos dentes. Mudar minha rotina, quero chegar à cura. Muito bem, Kênia, tá se esforçando e tá aí com toda a sua garra, né? A Priscila, eu tenho plenitude auricular, que é a sensação de ouvido tampado. Sinto sempre meu ouvido tampado. Isso é um tipo de zumbido, doutora? Não sei mais o que fazer. Já fiz até cirurgia e nada. Priscila, se você tem só a plenitude auricular, mas sem zumbido,
A plenitude auricular, ela pode ter, uma das causas é a causa muscular, né? Que é devido ao músculo que temos na orelha média, e que é o tensor do tímpano. Ele pode dar essa sensação de ouvido tampado. Um dos tratamentos é a fisioterapia. E também, sensação de ouvido tampado pode ter relação com metabolismo, né? Distúrbios metabólicos também. Então, muitas vezes, essa sensação de ouvido tampado pode estar associado à disfunção temporomandibular, tá bom? Eliane, aqui no Rio de Janeiro não conheço nenhum profissional especialista. No Rio de Janeiro tem alguns otorrinos, muito bons, inclusive. Tem uma pergunta aqui da ABB Maésia. Jéssica, você sentia tonturas? Não sentia tonturas. Tá. João Miranda, não conheço nenhum profissional em Florianópolis. Cacilda, Jéssica, você dorme bem? Hoje durmo super bem. No começo, quando comecei a perceber o zumbido, eu tinha muita dificuldade para dormir. E até tem uma pergunta aqui da Camila, o que eu fazia para dormir? Eu colocava uma musiquinha de fundo. Então, ou uma musiquinha bem baixinha, dessas de meditação, ou o ruído branco, que a Karina me passou no começo do tratamento. Isso me ajudava a dormir. Porque Perfeito. disfarçava o barulho, né, do zumbido. Exatamente. A pergunta aqui da Tati. Meu zumbido, ele fica 2 ou 3 dias, um chiado com vibração. E some por 2 ou 3 dias e assim sucessivamente. O que poderia ser? Tati, olha, a chance de ser um zumbido muscular é fortíssimo. Porque essa sensação de vibração é muito típico dos músculos da orelha média, tá bom? Então, ainda mais pelo fato dele desaparecer, é muito muscular, tá? No caso, fisioterapia junto, lógico, se você tem que passar com otorrino sempre, todos os casos de zumbido sempre tem que ser um otorrino, tá? Mas nesse caso aí, Tati, Jane, seria interessante o trabalho do fisioterapeuta. Sandra, Karina, preciso me comunicar com você. Estou na Austrália, volto em fevereiro. Precisarei interromper meu tratamento por causa da minha vida. Me passe seu contato. Não, você pode entrar em contato aqui mesmo pelo meu Instagram. Dá um oi para mim no meu Instagram, que aí a gente vai se falando. Tudo bem? Deixa eu ver. Agora deixa eu subir aqui. Deixa eu voltar. Thaís, muito legal. Parabéns para vocês duas. Obrigada, Thaís. Jô Lacerda, eu gastei muito com um profissional que não me ajudou em nada. Se tivesse conhecido a Karina antes, talvez eu já tinha melhorado. Imagina. Flávia, vocês estão arrasando, lindas. Está sendo muito incentivador ouvir vocês. A fisioterapeuta que falou, muito obrigada. Que legal. A Michele, queridíssima, beijo grande. Eu amei a Jéssica, muito feliz por você. A Jô Lacerda falou. Obrigada. Camila, beijo para você, Camila. Meu querido amigo aqui, Bruno Montoro, querido amigo. Deixa eu ver mais aqui. Tem a Fádia falando aqui, a minha avaliação que eu fiz não durou 20 minutos. Imagina, uma avaliação de zumbido não dura menos do que 2 horas. Tem que ser uma avaliação muito bem detalhada quando o profissional realmente quer ajudar um paciente com zumbido. A Cacilda falou que o glúten tem alto poder inflamatório no organismo. Isso é verdade, né? A gente sabe aí que realmente tem um poder muito forte para causar um monte de sintoma. A Jô Lacerda falou que cortou o glúten e melhorou as tonturas dela. Olha só, o glúten fazendo aí estrago também em outras pessoas, né? A Flávia dizendo que vou treinar para maratona. É isso aí, Flávia. A nossa amiga Flávia, Jéssica. Que legal, Flávia. O Bezerra falando aqui que eu faço exercícios e o meu zumbido aumenta. Aí eu paro logo no começo. Mas vou tentar fazer igual a Jéssica, que mesmo aumentando um pouquinho depois do exercício, ela continuava a fazer, né, Jéssica? Continuava, gente. Eu simplesmente decidi que o zumbido não ia mais atrapalhar minha vida. Eu seguia minha vida normal. Exatamente. A Tati também comentou aqui, muito bom seu depoimento, isso nos fortalece, isso é verdade. Ajuda demais. A Van Brioto, Fico você feliz, corre gente. E tô à com fone de disposição. ouvido ou com fone? Depende. Você corre com Se fone ou sem fone? Depende de se é uma corrida muito longa com fone, as mais curtas sem fone. Exatamente.
Muitas pessoas querem um milagre sem fazer nada ou fazer muito pouco. Isso aí, Tati, tem que se esforçar, tem que estar lá junto, vestindo a camisa. A Pri, eu tenho chiado no fundo da cabeça e apito agudo bilateral. Além desses, eu tinha o pulsátil. Com a fiz os exercícios, o pulsátil se foi. A Priscila é minha paciente e realmente ela comentou comigo sábado que o pulsátil dela já desapareceu. Isso mesmo, Priscila. Muito esforçada também. Karina, qualquer exercício físico é recomendado? Sim. O exercício físico que você gostar. Mas o que eu mais acho interessante são os exercícios aeróbicos, que são exercícios que ajudam no sono, na ansiedade, no nível de estresse, depressão, né? Ele libera muita endorfina, né? Por isso que a Jéssica falou aí, quando começou a correr, suar, realmente ela sentiu uma melhora muito maior, né, Jéssica? Muito maior. Em vários sentidos na vida. O zumbido foi um deles. Exatamente. Pessoal aqui falando isso mesmo, disciplina é importante, gente falando que achava que acontecia mais com mulheres o zumbido, não. O zumbido é mais prevalente nos homens, tá? A Michelle falando que o meu é um motor de Brasília tentando subir uma ladeira. Sem reduzir marcha. Às vezes pulsátil e apareceu um apito suave, mas esse já não ouço há alguns dias. Deixa eu ver as perguntas aqui que colocaram aqui. Na consulta online, como faria esse exame físico? Tem como fazer, Gabriela? Tá? A gente tem artifícios aí que a gente utiliza para poder ajudar vocês. Então, tem como fazer sim. Que tipo de exercício é recomendado diariamente? Esses exercícios são exercícios específicos para cada paciente. Cada paciente vai ter seu programa de exercícios específicos dependendo do que for visto na avaliação, tá bom? A Van Brioto, durante o dia eu não percebo, mas é no silêncio e na hora de dormir. Pelo menos, que bom, né, Van? Que você não percebe de dia, né? É mais mesmo, mais à noite, né? Eu comecei o processo de melhora assim, de não perceber durante o dia. Exatamente. E, gente, outra dica para vocês, essas pessoas que têm um foco muito grande pela cura do zumbido, que eu só quero que se for a cura, se for a cura, o zumbido vai abraçar você com tudo, entendeu? Prestem muita atenção na forma como você lida com esse visitante inesperado, que é o zumbido, tá? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui de live. Gente, deu 10h03, então vamos finalizar nossa super mega live, que foi muito bacana. A osteopatia ajuda, depende da causa do zumbido. Se for um zumbido somatosensorial, ajuda sim, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. A live foi motivadora, tenho um zumbido há 20 anos, aprendi a conviver, mas gostaria muito de acabar com isso. Sim, claro. Mas, né, é persistir, é tentar achar os profissionais corretos, né? Já fiquei até 6 meses direto, muito ruim. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. O zumbido aumenta progressivamente com o passar dos anos? Essa vai ser a última pergunta. Inclusive, indo para o outro ouvido, alguma pista de causa? O zumbido aumentar progressivamente com o passar dos anos, inclusive indo para o outro ouvido. Na verdade, o que acontece? O zumbido, geralmente ele não há um aumento progressivo com o passar do tempo. Ou ele vai se estabilizar, ou ele vai diminuir com o tratamento. Se ele está aumentando progressivamente, eu acredito muito em algumas atitudes, alguns hábitos que você mudou ao longo dos anos. Você mudou algum hábito, ou o seu sistema límbico precisa ser trabalhado. Porque, na verdade, o que faz a gente perceber mais o zumbido mais alto é o sistema límbico, na maioria dos casos. Então, é a forma que você enxerga, é a forma que você lida, isso tudo dá para ser trabalhado e manejado e aconselhado por um profissional especialista. Indo para o outro ouvido, na verdade, o zumbido ele não passa para o outro ouvido, né? Na verdade, aparece um novo aqui,
no ouvido de cá. E teria que ver, por exemplo, se tem uma perda auditiva, né? Se está aparecendo tudo isso. Lógico que a avaliação vai ajudar muito, né? Uma avaliação de 2 horas dá para conversar bastante coisa. Gente, eu queria agradecer imensamente a essa querida Jéssica, que para mim foi um presente que eu recebi, ter você como paciente. Eu que agradeço, Karina. Lembra do presente, do desenho? Você é uma pessoa iluminadíssima, uma pessoa que tem um astral incrível, positiva, uma pessoa de fé. É aquela pessoa que a gente tem gosto de tratar, de estar lá junto, porque realmente se empenha. E além de ser educadíssima, meiga, fofa, todo mundo tem um carinho enorme por você, Jéssica. Eu que agradeço, Karina, por toda a atenção, todo o carinho, por todo o tratamento que mudou a minha vida e também pelo convite super especial de participar dessa live. Pessoas que têm zumbidos quiserem conversar, estou super à disposição. A Karina foi uma profissional que mudou a minha vida e se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre como foi meu processo de cura, estou à disposição, gente. Até deixei meu Instagram aberto aqui, se alguém quiser mandar uma mensagem, um oi, conversar, estou à disposição. Obrigada, gente. Eu quero agradecer muito a presença de todos, a participação de todos. Eu espero de alguma forma ter ajudado vocês. E durante essa semana a gente vai ter live todos os dias às 21 horas. E amanhã nós vamos contar 3 casos de cura de zumbido com 3 profissionais. E eu acredito que também os pacientes estarão na live participando. Mas eu vou falar com os profissionais para eles contarem melhor o que foi feito. Mas olha aí, ó, um monte de caso aí para a gente ter mais esperança, tá? Então, quando alguém falar para vocês que não existe cura, zumbido possível de ser curado, procura outro profissional. Sai correndo desse e procura outro profissional, tá bom? Obrigada a todos. Um beijo grande. Obrigada, tchau, tchau. Gente. Um beijo. Obrigada, Karina. Beijos. Beijo.